Bom dia, a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, amém? Eu acredito que não seja novidade, né, para a igreja, mesmo que eu não tenha propagado isso sendo um militar, né? Mas vocês já devem ter ouvido que as Forças Armadas, elas estão estruturadas em dois importantes pilares, né? O pilar da hierarquia e o pilar da disciplina. E obviamente que nem todos, né, conseguem se enquadrar, se aprumar a esses dois princípios, né? Quantas pessoas no serviço inicial, né, são punidas e alongam o seu tempo de permanência numa força por conta da indisciplina, da falta de cumprimento da hierarquia, né? E às vezes isso acontece também com militares que estão dentro das próprias forças, né, são punidos e alguns, né, que insistem em viver neste caminho, né, um dia chega uma portaria de exclusão a bem da disciplina e vida que se segue fora das Forças Armadas, né? Nem todos conseguem se enquadrar dentro desses dois princípios, hierarquia e disciplina, né? Mas muito antes das Forças Armadas nascerem em qualquer país, em qualquer nação, já existia Deus. E Deus, ele fundamenta os seus princípios em cima da hierarquia e da disciplina, né? Não há como contestar esses valores. Eu diria que esses valores são mais fáceis de serem vividos por um militar que entende que não adianta a gente viver em conflito com aquilo que rege, né, que é o regimento dos militares. Assim eu entendo também que os cristãos devem entender muito bem o que significa a hierarquia e a disciplina no mundo espiritual. E eu me lembro, estava refletindo, né, sobre a questão de relacionamentos com autoridades, né? E nem sempre uma ordem ela vem expressa numa voz alta ou numa palavra: eu ordeno que você faça isso. Então, para nós militares, eu falo isso porque tem um outro representante aqui, naval, né? É de uma outra categoria, mas também pode, vamos dizer que é da mesma força, né? Então a gente coloca no mesmo time. Mas nem todos conseguem se enquadrar, né, diante desses valorosos princípios. E eu me lembro que determinadas autoridades, né, elas, como em qualquer lugar, médicos, engenheiros, governos estaduais, federais, existem pessoas prepotentes, autoritárias, que não sabem lidar com o semelhante. Muitos não conhecem a palavra de Deus, né, que diz: faça com o seu semelhante aquilo que gostaria que fizesse consigo mesmo. E muitos vivem debaixo, né, desse regramento que nos faz lembrar, às vezes, o tempo da escravidão, né, quando havia uma determinação e havia, né, algo em que a outra parte... Por favor, esse retorno atrás está me incomodando. E a outra parte não conseguia, né, entender por que tanta indiferença, por que tanta rigidez, ordens, e isso faz parte do passado, né? Mas eu vivi isso de maneira muito clara por mais de quase cerca de 35 anos, né? E uma coisa que ficou muito clara para mim é que as maiores autoridades não são aquelas que impõem por ordem, por gritaria. São aquelas que, de maneira suave, pelo seu exemplo, elas conseguem transmitir uma ordem que você faz, entendendo o propósito e aonde o seu chefe quer chegar.
E quantas vezes, né, lidando com maiores autoridades, né, a palavra que se usava era: Márcio, eu gostaria que você fizesse isso, então, né, um pedido. E o pedido de uma autoridade dentro do meio militar, ele tem um entendimento para quem está abaixo, é uma ordem, né? Ou seja, ele não precisa falar, eu ordeno, ou então gritar, né? Márcio, eu peço para você, o peço já é uma ordem, já é uma ordem. É o entendimento que nós temos, né? E isso faz diferença, sim, entre o que muitos militares ou as Forças Armadas vivem e determinados, né, órgãos públicos, privados, não conseguem viver por não terem esses dois princípios, que, volto a dizer, por mais que não gostem, estão no coração de Deus e estão sedimentados na palavra de Deus. E é importante a gente entender que nós estamos acima de, né, existe uma autoridade suprema sobre nós, que é Deus. Em determinados momentos, Deus ele usa o verbo imperativo, né? Enchei-vos do Espírito. É uma ordem, é um verbo no imperativo. Mas existem muitas outras vezes em que o verbo não está no imperativo e nem do outro lado alguém gritando para nós obedecermos. Mas é preciso nós entendermos esse princípio, porque ainda que não vejamos Deus, Ele é real. Ainda que não vejamos Deus, é Ele quem está nos aprovando diariamente em nossas vidas. E quão importante é nós entendermos que, independente se vem por um verbo no imperativo ou se vem apenas por uma recomendação, orientação, um pedido da parte de Deus, tudo deve ser entendido como se fosse uma ordem, né? Eu sei que existem determinadas palavras como ordem, hierarquia, disciplina. A pessoa só de escutar isso causa um pânico interno, porque fazem uma má interpretação do que representam virtuosamente essas palavras, né? E nessa manhã, por que eu fiz essa introdução, né? Para exatamente chegar no título dessa mensagem: o que Deus pede de mim, o que Deus pede de você. E o que Deus pede tem que ser entendido como uma ordem. Não é depois eu vou fazer, talvez eu vá fazer. Questionar Deus a respeito do que Ele fala. Certamente, nós não gostamos de chefes hierarquicamente superiores a nós, seja nas Forças Armadas ou seja no mundo civil, pessoas prepotentes, arrogantes, autoritárias, orgulhosas. Não gostamos. Mas às vezes nós obedecemos mais a esse tipo de público do que aqueles que são, não o camarada democrático que aceita tudo, que isso é uma instituição falida. Mas eu digo aqueles que são líderes, que dão o seu exemplo, que se comprometem com o trabalho, e por vezes as pessoas com a falta de discernimento e maturidade, e aí eu transporto tudo isso que estou falando da vida normal para a vida espiritual, por falta de maturidade, né, não conseguem entender a importância da obediência aonde quer que nós estejamos. E Deus nos chama a fazer nada diferente do melhor, aonde quer que nós estejamos, não é só dentro da igreja. Porque se não estamos na igreja e estamos na universidade, estamos no trabalho, nós estamos propagando o nosso testemunho de maneira silenciosa, pregando ao coração de muitos que ainda não conhecem Jesus. E foi o que eu falei para minha filha, né, lembrando um período da juventude dessa igreja, quando fizemos um acampo adentro, e nós fizemos um pedido a cada um dos jovens, né? Ou seja, uma ordem, vamos dizer assim, mas um pedido, né? Que cada um trouxesse um convidado, uma convidada. E assim tivemos um acampo adentro sem nenhuma novidade, porque todos os jovens não conseguiram trazer um convidado. E exatamente eu disse para eles, e repeti recentemente para minha filha,
quando não é exemplo dentro de nós, não há testemunho dentro de nós, fica difícil convencer alguém que não consegue com seus olhos ver mudança em nossas vidas. Então eu não preciso ter doutorado, mestrado, cultura, eu preciso ter um coração quebrantado, porque eu não preciso nem abrir a boca. Eu me lembro da manhinha, né, uma anciã aqui da igreja, né, com seus 1,48 m de altura, né, 90 anos, e ela não tinha a vocação para falar, para pregar, para nada, mas era alguém que todos amavam, pelo seu sorriso, pelo seu compromisso com a obra, né? Tinha na casa dela um quarto de guerra, um quarto de oração, destinado à oração, né? E alguém que, por meio da sua pregação inaudível, alcançava o coração de todas as pessoas. Eu me lembro que passamos o Dia das Mães, né? E logo em seguida, ela sempre vindo à igreja muito bem, e ela adoeceu, e aprove ao Senhor em 3 dias levá-la. Não sofreu absolutamente nada, né? E eu me lembro que no enterro não comportava a quantidade de pessoas dentro e fora para estar ali, né, dando uma assistência, um abraço à família, e estar junto com a família naquele momento, por conta exatamente do seu testemunho, que não foi de muito falar, né, mas sim de viver aquilo que Deus nos chama a viver. Então, tudo isso foi feito para que vocês possam, né, sintonizar coração e mente, no sentido de entender que Deus não precisa gritar, Deus não precisa punir, Deus não precisa ordenar. Um simples pedido de Deus, autoridade maior sobre nossas vidas, isso já é suficiente, ou deveria ser suficiente, para um posicionamento da igreja, né? E assim eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no livro de Miqueias, no capítulo 6. Miqueias, capítulo 6. Eu pediria para a irmã Bianca fazer a transição do ar-condicionado, por favor. Agora o ar-condicionado está de lá para cá, e agora eu pediria que estivesse de cá para lá. Então esse aqui, por favor. Se por acaso alguém estiver derretendo-se, pode abrir a boca e a gente depois abre um outro. Não sei como é que está a temperatura do seu corpo hoje, né, mas com certeza chegará o vento, porque isso aqui sopra com força, né? Ele sopra com força para alcançar a igreja. Então vamos, Miqueias, capítulo 6. Obrigado, varão. Nem pedi, mas muito obrigado. Nossa, melhorou significativamente. Miqueias, capítulo 6, a partir do verso número 1. Diz assim a palavra: ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Pois te fiz sair da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheça os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor, e me inclinarei ante o Deus Excelso. Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, e fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? E aí o verso 8 vai trazer a principal mensagem para nós
nessa manhã. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é que o Senhor pede de ti: que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Vamos repetir? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças nós te damos pelo privilégio de estarmos na sua casa, na sua presença, e por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai, em nossas vidas. Mais uma vez estamos, Pai, oferecendo as nossas primícias a Ti e abrindo o nosso coração para receber a Tua palavra, porque entendemos que ela é alimento poderoso para transformar nossas mentes, os nossos corações, os nossos sentimentos, as nossas decisões, os nossos posicionamentos. Por isso, Deus, nessa manhã, mais uma vez, me dá liberdade para falar em Teu nome, autoridade e liberdade para falar, Deus, com legalidade a Tua palavra. E ao mesmo tempo, Pai, cuida do coração dos Teus filhos, porque, como certa vez Jeremias disse, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E nessa manhã não é hora de trazer nada diferente do que um coração quebrantado para o Senhor falar aos nossos corações. Por isso, tudo aquilo, Deus, que não procede de fé, tudo aquilo que é sentimento daninho e destrutivo, tudo aquilo que é pensamento, Pai, que não procede da Tua parte, vozes contrárias à Tua voz, nós jogamos por terra, Pai, agora em nome de Jesus. O que eu não posso fazer, o Senhor pode. E por isso Deus prepara o perfeito ambiente espiritual para que a Tua palavra seja propagada com liberdade, Pai, nesta manhã, e todos, de mim aos Teus filhos, sejamos alcançados, Pai, pela Tua graça, pelo Seu poder, pelo convencimento do que o Senhor nos pede, nos chama, nos orienta, nos ordena a fazer com amor, porque os Seus caminhos e os Seus pensamentos são muito mais altos do que os nossos. Fala conosco, Deus, nessa manhã. Assim nós oramos e nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Podem sentar. Eu não sei se você entendeu perfeitamente, amplamente, o que nós lemos nesses 8 primeiros versículos do capítulo 6 do livro do profeta Miqueias, mas nesse capítulo é apresentada uma cena de tribunal, né, em que Deus ele acusa o povo e ele desafia Israel a se defender diante das montanhas, diante das colinas, né, como nós lemos, diante dos montes e outeiros, né? Porém, a palavra de Deus nos mostra que os israelitas, eles não tiveram defesa alguma, eles não tiveram argumentos algum para se contrapor àquilo que Deus estava os exortando. Eles admitem a culpa pelos crimes e eles perguntam como ganhar o favor do Deus ofendido. E a resposta transmitida por Miqueias no verso número 8, ela mostra a vontade de Deus em relação às suas criaturas. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede, ordena, né, de ti, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente com o teu Deus. Ou seja, em poucas palavras, o profeta ele conseguiu claramente resumir quais são as expectativas de Deus. Quando John Newton, um escritor de hinos e pastor do século XVIII, ele pregou sobre exatamente esse versículo número 8, né, que é a principal mensagem desse texto, né, ele intitulou o seu sermão, né, pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus, né? É isso que está escrito.
E ele intitulou o sermão dele da seguinte forma: sem acesso a Deus, senão pelo Evangelho de Cristo. E eu pergunto, por que ele usou um título que parece não ter conexão nenhuma com o versículo 8, a principal mensagem desse texto? E o próprio Newton, ele comentou dizendo o seguinte: quase não há uma passagem na Bíblia em geral mais mal compreendida do que essa. E o seu título do sermão, ao que parece, visava corrigir exatamente as más interpretações comuns que pairavam e pairam em mentes e corações. O título de Newton nos alerta para o perigo de ler as virtudes descritas no verso número 8 e depois tentar vê-las sem o Evangelho, ou proclamá-las no lugar do Evangelho, como um meio de acesso a Deus. E nenhuma delas faz justiça à verdadeira intenção do profeta, que é um representante de Deus, e consequentemente a verdadeira intenção de Deus para as nossas vidas. E a melhor maneira de entender, eu diria que a melhor maneira de entender Miqueias capítulo 6, verso 8, não é como uma lista de coisas que contribuem para a nossa justificação, mas como evidências da nossa justificação. Evidências de que sumariamente fomos justificados, tornados justos diante de Deus. E quando nós vemos dessa maneira, com a motivação e os objetivos adequados, estabelecidos, nós podemos entender o que de fato o Senhor estava chamando Israel para fazer, e assim como também está nos chamando a fazer. Praticar a justiça é a primeira coisa, em alto e bom som, que Deus pediu e continua pedindo à sua igreja. Eu diria que saber, o que é, apenas o que é certo e o que é errado, é pouco. É preciso praticar a justiça, não a nossa justiça, mas sim a qualidade de retidão, definida pela vontade de Deus, do Deus justo, do Deus santo. E era exatamente o que Deus queria de Israel, e é o que Ele continua buscando entre nós, exatamente o que eu falei no culto da semana passada: verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, como instrumentos de justiça para a glória dele. Não na semana passada, mas recentemente. Ou seja, não viver pela carne ou de aparência, com dupla identidade, não ter uma atitude na frente e outra por trás. Irmãos, eu vou repetir algo que é virtuoso, e tenha paciência comigo. Eu vou repetir algo que é virtuoso. Eu disse recentemente que só tem fofoqueiro ativo, porque existe pelo menos um. Esqueceram? Um fofoqueiro passivo. Só existe fofoqueiro ativo porque existe pelo menos um fofoqueiro passivo. Só existe a verbalização da maledicência, de falar mal de uma pessoa, porque alguém empresta os ouvidos. Não há dúvida de como seria diferente se Deus consumisse imediatamente com fogo toda língua mentirosa, toda língua fofoqueira, toda língua caluniosa, toda língua julgadora, toda língua divisora, toda língua hipócrita. Uma língua que não comete delitos espirituais
só será encontrada no céu? Sim. Se nós estivermos falando de perfeição, de algo sem erro, sim, nesse sentido, sim. Mas nós podemos ter amostras dessa perfeição ou de uma quase perfeição numa igreja madura. Como eu e Dani escutamos de uma irmã que mora em Brasília, na segunda-feira, estava por aqui pelo Rio, nós membramos na mesma igreja em 2008 a 2010, e importantes amizades foram feitas, construídas e mantidas até o dia de hoje, mesmo diante de uma distância física de mais de 12, 13 horas de carro. E ela me disse algo impactante, e ela disse para mim assim: Márcio, na igreja que eu membro agora, eu não escuto os irmãos falando mal um dos outros. E ela completou dizendo assim: Márcio, isso é incrível. Ao ponto de um discernimento tal, que ela chegou, nós estávamos falando, conversando, e obviamente que a oportunidade de fazer um link com outras pessoas também amadas nossas de Brasília. E para cumprir com isso que ela propagou para mim, ela disse que porque os seus olhos em determinados momentos não gerasse dentro dela atitudes de comparação, de julgamento, porque são coisas que não agradam o coração de Deus. Ela disse para nós, o seguinte: com relação a essa irmã, eu já não tenho muita informação, porque eu deixei de segui-la nas redes sociais, porque o testemunho dela não me edifica, o que eu olho me causa constrangimento, o que eu olho me faz pecar. E aí é que eu falo, como eu já preguei aqui nessa igreja, o bom sentido da palavra radical, ser radical, e aí há uma facilidade entre duas categorias, militar e verdadeiro cristão de cumprir isso. Ser radical com aquilo que Deus nos chama a viver, não negociar com a carne, não tolerar, não relativizar, não transformar o sim em não, o não em sim. E aquilo me impactou, porque eu não sei o que paira na sua mente, mas na minha mente eu quero ver isso dentro desta igreja. E pelo que eu vi, é possível vivermos essa realidade dentro da igreja, E obviamente que eu quero que você contribua para isso, porque não adianta o pastor, com a sua macrovisão ou a oportunidade que Deus dá, neste, entre aspas, monólogo de levar a palavra e o entendimento, ele não consegue viver pelos irmãos, pela igreja. Então por isso que é importante a igreja se apresentar, como vocês hoje, num número significativo, estão presentes, para poder nivelarmos conhecimento da palavra e procedimentos. A igreja que vem à noite, ela não escuta essa palavra. E aí a gente tem diferenças de comportamentos. Então, quão importante é entendermos e colocarmos no nosso coração para viver aquilo que Deus nos chama a viver no tempo que se chama hoje e não amanhã, Então, fala para o teu irmão. Eu não gosto muito dessa prática não, Fala para o teu irmão, porque às vezes a gente fala para o teu irmão coisa que não é verdadeira, Fala para o teu irmão que ele é aprovado por Deus. Eu não posso dizer, Então, mas fala para o teu irmão. Contribua para que isso aconteça na tua igreja. Praticar a justiça, Se isso por si só,
Se isso por si só já não fosse suficiente, né? Ou seja, o que Deus quer que façamos e como o Senhor quer que nos posicionemos em nossa vida diante da obra que é dele, eu quero dar para vocês uma promessa que está revelada em Isaías capítulo 32, verso 17. Estamos falando de justiça. Preste atenção no que está escrito. Isaías capítulo 32, verso 17. E o fruto da justiça será a paz. A prática da justiça resultará em tranquilidade e segurança duradouras. Nós não podemos cochear entre dois pensamentos opostos, entre dois posicionamentos antagônicos. Afinal de contas, de uma mesma fonte não pode jorrar o que é doce e o que é amargoso. O nosso coração não pode estar dividido, indiferente à verdade, à retidão. Nós precisamos ter a coragem de pôr em prática o que estamos aprendendo, porque assim a palavra de Deus nos exorta. Epístola de Tiago, capítulo 1, verso 22 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Deus exorta, Deus pede, Deus manda, mas é bom. Elias anunciou ao rei Acabe e ao povo de Israel que um avivamento estava muito próximo de acontecer. Diz a palavra que o profeta do Senhor ele já ouvia ruído, né, de uma abundante chuva, e ele estava no caminho da bênção. E para que o avivamento chegasse, Elias precisou fazer a sua parte. O avivamento ele não é decorrente de campanhas, ele não é decorrente de estratégias humanas. Então, quando você vê convites, né, de igrejas e pastores nesse sentido, né, para poder chamar e avolumar as suas igrejas, tem um discernimento que Deus continua sendo Deus e Ele continua sendo homem. Avivamento não é decorrente disso, de méritos humanos. Avivamento é decorrente da vontade de Deus e da misericórdia de Deus, algo que não está no nosso domínio. Entretanto, isso não inibe nossas ações, pelo contrário. Grandes avivamentos, como na festa de Pentecostes, 10 dias da ascensão de Jesus, ou como aconteceu com o povo ninivita na época do profeta Jonas, eles foram decorrentes de ações que cabem inteiramente a nós. Eu quero avivamento. E eu espero que você também esteja querendo com um Q maiúsculo. E eu pergunto para a igreja, o que Elias fez, e cabe a nós também fazer, dentro do primeiro posicionamento que Deus pediu, por intermédio do profeta Miqueias, no verso número 8, que foi praticar a justiça, né? O que Elias fez, e cabe a nós também fazer. E aí eu quero falar sobre 5 atitudes, que foram 5 atitudes que exatamente Elias, de acordo com a palavra de Deus, nesses momentos que precederam a chuva, o avivamento sobre aquela nação, efetivamente em poucos versículos aconteceu. 5 atitudes. A primeira, tirar o Baal do caminho. A primeira atitude de Elias no caminho do avivamento foi tirar o Baal do caminho. No caminho das torrentes de Deus que se precipitariam sobre as ressequidas terras de Israel, havia um obstáculo, e esse obstáculo tinha nome, e esse nome era Baal. Baal tinha que sair, Baal tinha que morrer, e assim Elias fez. Ele matou os 450 profetas de Baal no ribeiro de Quizon.
E eu quero dizer para a igreja nessa manhã que não há nada encoberto, nada oculto para Deus. E alguns balaíns interiores precisam cair definitivamente por terra. Hoje não é espaço e tempo para orgulho e prepotência e questionamento e justificativas. É tempo de ouvir o que Deus tem para falar. Alguns balaíns interiores precisam cair. E Deus, Ele nos conhece pelos eu posso, assim disse Paulo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Portanto, quero dizer para a igreja nessa manhã que é preciso remover ou fazer cair dentro de nós todo o poder destrutivo das palavras eu não posso, eu não consigo, eu não estou preparado, eu não sou capaz, eu não vou superar, eu não sou feliz, eu não acredito. É preciso remover, fazer cair dentro de nós, como foi dito sim na semana passada, todo espírito de gafanhoto, de pequenez, porque Deus, Ele não nos tem dado espírito de covardia, de medo, mas sim espírito de poder, de amor, de moderação, de equilíbrio. É preciso remover, fazer cair dentro de nós, como também disse no domingo passado, o medo, porque o medo ele produz tormento, sair insegurança, porque a palavra de Deus também vai dizer que tudo que não procede de fé é pecado, e o pecado nos afasta de Deus, do haja de Deus em nossas vidas. É preciso remover a timidez, que limita também o haja de Deus em nossas vidas. E eu diria que assim também os balaíns do orgulho, da falta de tolerância, de paciência, do relaxamento espiritual, da falta de perdão, do enfrentamento à vontade de Deus. Primeira importante mensagem: nós temos que nos posicionar, nos quebrantar, tomar atitudes agradáveis, porque enquanto nós não tirarmos os balaíns, ou enquanto nós tolerarmos os balaíns em nossas vidas, as chuvas do poder de Deus não podem nos alcançar. É uma decisão que cabe a nós tomar. A primeira atitude, tirar o Baal do caminho. A segunda atitude, subir mais. Subir mais. Elias, ele já tinha escalado uma boa parte do Carmelo. Mas quando ele desafiou os céus para que chovesse, a palavra de Deus nos diz em 1 Reis, capítulo 18, verso 42, que Elias subiu ao cume do Carmelo. E alguém poderia questionar, né? Se já subiu tanto nesse monte, para que subir mais? Mas Elias não pensou dessa maneira, né? Como eu digo, eu não sou um contador de história. Temos que trazer para a realidade. E a realidade é que nós precisamos transportar esse posicionamento para a nossa vida espiritual. Sabe por quê? Porque nós não crescemos com boas intenções. Nós não crescemos com argumentos ou divagações, ou seja, palavras que efetivamente não se tornam ação na nossa vida. Nós não crescemos procrastinando, empurrando com a barriga as práticas espirituais com aquele famoso amanhã eu faço. Nós não crescemos com reclamações. Nós não crescemos baseado em filiação. Eu sou filho do pastor, sou filho do diácono, eu sou filho do líder de tal ministério. Nós não crescemos dessa maneira.
Nós não crescemos com falta de objetivos espirituais. Nós não crescemos sem ter disposição para abrir mão de coisas que não edificam e consomem o nosso tempo, porque não sabemos remir o tempo para viver de maneira agradável aos olhos de Deus. E eu diria que nós também não crescemos sem ter corretas motivações, sem ter corretos motivos em ação presentes em nós, porque estamos diante de um Deus que sonda e nos conhece por inteiro. E eu diria, sem ter medo de afirmar, para mim e para todos vocês que estão aí, Deus quer mais de nós. E seja humilde para aceitar esta verdade. Deus quer mais de nós. E eu vou dizer uma outra verdade, né? Sobretudo para aqueles que dizem que o dia de 24 horas não dá conta para fazer tudo. E nós podemos oferecer mais a Deus. Eu diria que nós precisamos subir, como Elias fez, subir. Nós precisamos subir, não no orgulho, não na frequência e na profundidade dos nossos pecados, não daquilo que Deus já mandou deixar para trás. Nós precisamos subir na obediência, na retidão, na entrega, na submissão, na busca, na dispensação daquilo que João Batista, certa vez, ele disse, que eu diminua, para que o Senhor cresça. Nós precisamos crescer no conhecer a Deus, porque no muito Deus está para nos colocar. E conhecer a Deus é ter intimidade com Ele. E quem pode ter intimidade com Ele? A resposta está na palavra. Salmo 25, verso 14. Né? A intimidade do Senhor é para aqueles ou os que o temem. Ou seja, qual é o sentido com essa segunda ação de Elias? Com subir mais na presença de Deus. Então a intimidade do Senhor é para os que sobem, os que temem o Senhor, aos quais, diz a palavra de Deus, e não eu, Ele dará a conhecer a sua aliança. Então ela está disponível para todos, mas nem todos querem com um Q maiúsculo. Terceira atitude, humilhar-se, né? Tirar o Baal, foi a primeira. A segunda foi subir mais, e a terceira atitude, humilhar-se. E a palavra de Deus, dando sequência ao texto que lemos em 1 Reis, né? Vai dizer que lá no alto do monte, Elias, ele se encurvou para a terra, e ele meteu o seu rosto entre os joelhos, e ali ele se humilhou. E eu diria para a igreja que quando nós nos escondemos, não dos problemas, mas quando nós nos escondemos atrás da cruz do Senhor, quando nós desaparecemos para que Cristo apareça, quando nós morremos para que a vida de Cristo se manifeste em nossa carne mortal, então nós estaremos no caminho da bênção, no caminho das chuvas abundantes e do avivamento espiritual. Tiago capítulo 4, versos 6 a 10 diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores,
E vós que sois de ânimo dobre, ou seja, apertando a tecla SAP, né? Vós que agem, vocês que agem de duas maneiras, espiritual e carnal ao mesmo tempo. Ou seja, isso fala de duplicidade. Aquele que vive duplo ânimo, uma hipocrisia de vida, uma falsidade de identidade cristã. Vou voltar à palavra. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. E aí complementa e finaliza dizendo: humilhai-vos na presença do Senhor. Porque será em vão? Não. Porque a própria palavra de Deus diz: humilhai-vos na presença do Senhor. E diz o Senhor na sua palavra, lá no verso número 10, e Ele vos exaltará. A quarta atitude. A quarta atitude, orar. A palavra de Deus nos mostra que Elias, com o rosto metido entre os seus joelhos, humilhando-se diante de Deus, ele trava a grande batalha da sua vida. Não é contra o diabo, nem contra homem algum, é com Deus que ele luta. Não contra Deus, é com Deus que ele luta. Guarda uma coisa no teu coração: o fato de Deus ser soberano e saber absolutamente tudo sobre a sua vida, não diminui em nada a nossa responsabilidade de estarmos inclusos no seu plano com a nossa oração e a nossa intercessão. Porque tudo o que Deus faz, Ele o faz em resposta às nossas orações. A palavra de Deus diz, né, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. A palavra de Deus diz: orai sem cessar, perseverantemente, de maneira profunda e não superficial. De maneira profunda e não superficial, porque na verdade Deus, Ele quer de nós muito mais do que um pedido. Deus quer um encontro, como falado hoje na aula da irmã Rose. Deus quer relacionamento. E é por isso que Mateus no capítulo 7, verso 7 não para dizer: pedi e dar-se-vos-á. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Deus não quer homens e mulheres pedintes, de cuia, como pedintes, como disse na mensagem do domingo anterior. Deus quer relacionamento, Deus quer um encontro com Ele, porque Ele é Deus de aliança. E como um Deus de aliança, Ele quer reciprocidade nessa aliança. E uma aliança, eu não faço sem a minha esposa. Eu faço com ela. É a mesma coisa com Deus? Não existe uma aliança em que Ele é o cabeça e cadê o seu povo? Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Irmãos, às vezes a gente já conhece de qual frente, trás, frente, só às vezes não entendemos ou não praticamos, né? Então eu vou ler bem devagar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, então está falando comigo
e com você, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, aí Deus diz 3 importantes coisas. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então veja que há uma condicionante para Deus ouvir. Não é de qualquer maneira. Não subestime o poder transformador da oração em sua vida. Dedique tempo para se comunicar com Deus. Você não está perdendo tempo? Tempo você está perdendo em ficar vendo novela do mundo, em tantas outras coisas, perdendo tempo na vida, mas para orar, você não está perdendo tempo. Dedique tempo para se comunicar com Deus, entregando a Ele os seus medos, as suas preocupações, os seus anseios. Confie que Ele é fiel para atender às suas necessidades e transformar toda e qualquer realidade na sua vida hoje. Irmãos, Deus Ele age em nosso favor. Eu não tenho dúvida disso. O que talvez você não vou dizer entenda, mas eu vou dizer de maneira diferente. Não tenha caído a ficha, talvez. Talvez o que não tenha caído a ficha ainda é o seguinte, que com frequência, Deus Ele faz mais em segundos do que poderíamos fazer em horas, semanas ou anos em nossas vidas. E sem falar que estamos recebendo o selo da aprovação de Deus, porque Deus Ele quer intimidade, Ele quer comunhão, Ele quer uma aliança viva. Ele não quer apenas um filho pedinte que vive com um pé na igreja, outro no mundo, um crente ansioso, desesperado. Deus não quer isso. Mas é importante entender que existem ações que cabem a nós fazer, e por isso nós estamos sendo instruídos na palavra. E a quarta atitude que Deus nos orienta, dentro desse primeiro macro guarda-chuva, que é praticar a justiça, orar, e o quinto e último, perseverar. Não basta apenas orar, né? Tem que perseverar. Não basta apenas começar o processo de santificação, tem que perseverar. Por isso, a perseverança é uma grande virtude na vida do cristão. Tendes necessidade de perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. É o que está escrito na palavra, é promessa de Deus. Jericó precisou ser rodeada 7 dias para ser destruída. Naamã precisou mergulhar 7 vezes para ser curado. E Elias, ele precisou dizer ao seu moço Geazi 7 vezes: vai olhar a nuvem que Deus está mandando para que a glória de Deus fosse derramada. Elias, ele não desanimou. E eu e você também não podemos nos desanimar, recuar, descer. Nada de desânimo, de tristeza, de desespero, de precipitação, de preocupação, de medo, de dúvida. É preciso avançar, é preciso subir, é preciso perseverar. Eu vou repetir: é preciso avançar, é preciso subir, é preciso perseverar. E a expectativa de Deus é que a perseverança em nós, ela seja completa, para que nós alcancemos a estatura de varões perfeitos e íntegros, em nada deficiente, conforme a epístola de Tiago, no capítulo 1, verso 4, vai dizer. Como eu disse, o Senhor não retarda as suas promessas, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo,
não querendo que nenhum de nós pereça, mas que seja produzido em nós frutos dignos de arrependimento, para que seja vivificada em nós a sua palavra. Ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, deixamos para trás, que ames a misericórdia, vamos entrar nisso agora, amar a misericórdia. Eu diria que a misericórdia, ela tipifica o binômio, o binômio amor e perdão. Ou seja, o amor que ao mesmo tempo ele não resiste e ele não desiste. Não resiste no sentido de que não cria obstáculos para a restauração ou a consecução da aliança. E ele não desiste no sentido de que ele está sempre pronto a recomeçar. Essa é a misericórdia de Deus, o qual o Senhor nos chama a viver e praticar. E se a justiça, conforme falamos, agora a questão de minutos, ela concebe o que o direito quer, eu diria que a misericórdia concebe o que o amor exige de nós. Eu sei que é difícil amar quando não fomos amados. Eu sei que é difícil amar quando nós não fomos amados. É difícil amar com o coração com cicatrizes, fruto de mágoas, ressentimentos que se carregam. Mas eu diria para a igreja que é libertador aceitar a vitória do perdão. Eu vou repetir em alto e bom som, com letras grandes. É libertador. É esse o termo. Libertador. Aceitar a vitória do perdão. Por isso, irmãos, recuse viver no passado. Viva o perdão, porque ele não é opcional na vida cristã. Viva o perdão, porque ele permite deixar o passado para trás e avançar para o futuro. A palavra de Deus, ela é muito clara. Misericórdia quero e não holocaustos. Tudo quanto, pois, quereis que façam contigo, faça também com eles. Aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E lá no Evangelho de Mateus, numa conhecida passagem no capítulo 5, versos 23 e 24, que fala sobre a questão da oferta no altar, e tendo conhecimento de que alguém tem alguma coisa contra você, deixa uma importante mensagem para mim e para você, de que o perdão, ele precede a verdadeira adoração. O perdão precede a verdadeira adoração. Quando você estiver desanimado, a ponto de deixar a misericórdia de lado, eu te convido a olhar para a cruz de Cristo e contemplar quão pequena é a tua cruz, quando comparada a que ele, Cristo, levou. E veja que ainda tem um grande caminho a percorrer para alcançar um amor parecido com o que o Senhor, ele teve. Não saia desse caminho chamado obediência, porque nesse caminho o Senhor se alegra, e a alegria do Senhor é a nossa força, força essa que vai nos manter alinhados à sua vontade. E estar na vontade de Deus é um caminho importante para o avivamento. O avivamento não chega com enfrentamento, o avivamento não chega com um coração indisciplinado, o avivamento não chega com um coração que faz pouco caso da hierarquia e da disciplina. O avivamento não chega com um coração endurecido, com um coração carnal. O avivamento chega exatamente com alinhamento à sua vontade.
Quão importante e quanto nós precisamos da força de Deus para poder anular as nossas vozes interiores e cumprir a vontade de Deus. E aí Deus está dizendo para nós: a alegria do Senhor é a tua força. Então Deus está dando o caminho. Alegre o coração de Deus. E alegrar o coração de Deus só existe, né? Tinha um programa que falava assim, né? Uma nota, qual é a música, né? Uma nota, qual é a música? Então é a mesma coisa aqui. Uma nota, qual é a música? Obediência. Ele te declarou ao homem o que é bom e o que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça, deixamos para trás. Que ames a misericórdia, deixamos para trás. E a terceira atitude ministrada por Miqueias no passado e válida para nós hoje é andar humildemente com o Senhor. Eu diria que isso se trata de uma redundância explicitada por Deus, né? Redundância explicitada por Deus. Afinal de contas, andarão dois juntos se não houver entre eles um acordo? O Senhor é manso, o Senhor é humilde de coração, portanto, verdadeiramente, certamente, Ele não se dispõe a andar com os orgulhosos, com os soberbos, com os olhos altivos. Sabe por quê? Porque o orgulhoso, ele fala muito a respeito de si mesmo. E a palavra de Deus, por meio de João Batista, diz que diminua eu, para que o Senhor cresça. O orgulhoso, ele busca independência e controle. E Jesus declarou em alto e bom som: sem mim nada podeis fazer. O orgulhoso, eu quero que você entenda por que Deus não se agrada do orgulhoso. O orgulhoso, ele não gosta de ser ensinado. Quando a palavra nos diz que o humilde e o justo tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite, para quê? Para nada? Não. Para ser como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, com o fim de dar muito fruto, de ser próspero no Senhor. Por que Deus não gosta do orgulhoso? Porque o orgulhoso não gosta de ser corrigido. E Provérbios no capítulo 12, verso 1 vai dizer: quem ama a disciplina, quem ama o regramento, ama o conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão é estúpido. O orgulhoso dificilmente ele assume o erro. É capaz de enganar o próprio coração para não ver o seu erro. Quando a palavra de Deus nos diz em Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e os que deixam alcançarão misericórdia. Lucas 12, verso 2, nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Deus não se agrada do orgulhoso, porque o orgulhoso ele tem acentuada dificuldade para perdoar. E a palavra de Deus nos mostra que devemos perdoar para sermos perdoados. Deus não se agrada do orgulhoso, porque o orgulhoso ele tem sempre razão. Ele tem necessidade de provar que está certo, de que ele se sente superior aos demais, de que ele não sabe aceitar críticas, é autoritário, é arrogante, é insensível. Por isso Deus não gosta. Quando a palavra de Deus vai nos dizer, em Provérbios 29, verso 23, a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Lucas capítulo 14, verso 11 diz: todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Efésios capítulo 4, verso 1 a 3 diz: andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados,
com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Deus não pode fazer acordo com um elemento desvirtuoso que produz todos esses frutos podres. Andar nos caminhos do Senhor é algo diferente. É um andar humilde, despojado de orgulho. Andar humildemente com Deus é andar na dependência de Deus. É andar com seu coração voltado para Deus. É andar desejando o Senhor acima de todas as coisas. É estar disposto a servi-lo, obedecê-lo, a viver no farol do seguinte lema de vida: seja feita a tua vontade e não a minha. 1 Pedro capítulo 5, versos 5 e 6, para nós encerrarmos. Diz assim: cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Ele te declarou, ó homem, ó mulher, nesta manhã, o que é bom e o que o Senhor pede de ti: que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente com o teu Deus. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, como é bom estar na sua casa e na sua presença, um Deus soberano que nos conhece por inteiro e que ainda com amor declara em alto e bom som o seu pedido para ver a sua igreja rendida, submissa, para desfrutar de coisas maiores do que estamos vivendo no dia que se chama hoje. Isso é o que está no seu coração. E nós cremos que tudo coopera para o bem daqueles que te amam, daqueles que te obedecem, daqueles que vivem sem conflito, sem questionamento, o arrependimento daquilo que o Senhor nos confronta por meio da sua palavra. E nessa manhã, Pai, a nossa expectativa é de, assim como Elias, de fazer a nossa parte, para que a tua parte seja feita em nossas vidas. Nós não queremos, Deus, retardar o teu haja, e assim Elias fez. Ele nos deixou 5 importantes atitudes que fizeram fazer descer chuvas abundantes, o avivamento sobre aquela terra, sobre aquele povo. E assim, Deus, nós estamos batalhando em oração, esperando, Deus, por esse dia, por esse tempo. E nós sabemos, ó Pai, primeiramente que isso depende da sua vontade, da sua misericórdia para conosco, mas nós temos atitudes e ações a tomar para que isso se torne realidade. Eu entendo, Deus, que o Senhor não deixará de fazer isso se houver apenas uma pessoa, 2, que não façam, porque a sua misericórdia e o seu amor estão muito acima disso. Mas quão importante, Deus, é vivermos a unidade
como Paulo disse, na mesma disposição mental e no mesmo parecer, no mesmo proceder. E assim, Deus, nós te pedimos que o Senhor possa trabalhar na mente, renovar a mente dos teus filhos. O que eu não posso fazer, o Senhor pode. E fazer por meio da tua palavra e do teu Espírito que habita dentro de cada um de nós para nos confrontar e nos alinhar à tua vontade. Não é tempo de voltar para trás, não é tempo de ficar no lodo nem em cima do muro. É tempo de avançarmos, Pai. E que esse desejo, Deus, não esteja somente no meu coração, no coração da liderança dessa igreja, mas no coração, Pai, de todos aqueles que fazem parte desta família. A responsabilidade diante dos teus olhos que tudo vê, que tudo sonda e que tudo conhece. Nós estamos aqui, Deus, para entregar aquilo que o Senhor tem para falar com a igreja. Mas que o Senhor possa trabalhar, Deus, mentes e corações, para que haja alinhamento à tua soberana, boa, agradável e perfeita vontade. E assim, Deus, continuemos avançando e escutando, estar mais próximo àquilo que Elias escutou e viu com seus próprios olhos acontecer, Deus, dentro desta terra, dentro desta igreja, Pai. Nós jogamos por terra, Deus, toda a distração, toda a artimanha de Satanás, todo o engodo, Pai, do inimigo, Pai. E assim, Deus, eu não consigo enumerar, mas o Senhor consegue, Pai, agir como um Deus onisciente, onipresente, onipotente, na vida dos teus filhos que aqui estão presentes e daqueles outros, Pai, que fazem parte desta família, para que por graça e misericórdia, Deus, alcance nossas vidas, Pai, e possamos, Deus, nos aprumar, nos alinhar, sermos submissos ao teu querer, à tua vontade. Não há virtude em enfrentamentos e em fuga. Faz-nos, Deus, ser humildes para entender, ó Pai, a tua vontade. E assim, Deus, desfrutarmos de coisas grandes e novas em nossas vidas. Pai, me alegra o coração quando o Senhor diz lá na sua palavra: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. E assim, Deus, eu declaro diante da tua igreja, para que tome posse dessa palavra, no sentido de viver o que o Senhor quer, o Senhor pede, mas que no fim de todas as coisas é o que o Senhor ordena com amor, para que seja feito, Deus, em nossas vidas, Pai. Alcança, Deus, e abençoa a tua igreja, Deus, nessa manhã. Assim, Deus, nós oramos e nós abençoamos em nome de Jesus. E que a igreja do Senhor diga: